som da mente vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim pelo caminho da neurociência. Enfim. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, o assunto é a doença do tédio. Adriano fala e a mente expande, cada palavra um novo horizonte. Com cada episódio eu me conecto. Quer colaborar com a gente? Compartilhe o canal, os episódios do seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho, familiares. É esse compartilhamento e a audiência que garantem cada vez mais novos episódios e que o projeto esteja sempre no ar. E se você quiser saber mais sobre projetos que eu desenvolvo, acesse o meu site www.adrianofreitas.com. Você também pode curtir as redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook, Quora. E por fim, como eu sempre convido, escrevam para o WhatsApp 22992221003 e você vai poder colaborar enviando críticas, dúvidas, elogios, sugestões. Isso tudo nos ajuda a melhorar cada vez mais o podcast. Sons e palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, constelação de sinapses, numa só imagem. Normalmente, o tédio ele é interpretado como falta do que fazer. Não tem nada para fazer, estou entediado. Só que, do ponto de vista neurocientífico, é um pouquinho diferente, né? Na verdade, o tédio ele surge quando o cérebro não encontra um estímulo significativo, um estímulo importante para ele. O sistema dopaminérgico, que é aquele que ele trabalha com a dopamina, o chamado sistema de recompensa, ele é responsável por motivação também. Então, além da recompensa, ele te motiva a fazer as coisas. Em vários episódios eu já discuti isso, não é difícil encontrar. Só que para que ele te motive a fazer algo, para que ele te estimule, ele depende de novidade, de desafios. Ele gosta de desafio, ele gosta de ser estimulado. E ele tem que entender o porquê, ele tem que também dar um significado para o que ele está fazendo. Então também não basta ter estímulo sem ter um propósito, sem ter um significado. E isso não vai dar grandes efeitos. Então, ele precisa desse conjunto, Ele precisa ser desafiado, ele precisa de estímulos, ele precisa de experiências positivas e ele precisa também de significado para o que ele faz. Quando esse sistema de recompensa, esse sistema dopaminérgico, ele é subestimulado, o cérebro fica com uma sensação de inquietação, essa sensação de querer buscar alguma coisa, de estar inquieto, de estar, de não conseguir ficar parado, ela surge. Porque o cérebro ele não consegue ficar sem dopamina, ele depende de dopamina, ele precisa de dopamina, ele gosta de dopamina. Então, quando ele não tem esse estímulo do sistema dopaminérgico e não há a liberação de dopamina, ou há muito pouca, ele começa a buscar coisas que liberem dopamina. Ele entra numa busca meio que desesperada por dopamina. E aí ele passa a buscar qualquer tipo de estímulo, e por isso que geralmente o tédio está associado a um comportamento impulsivo, a uma busca por sensações mais intensas, porque isso libera a dopamina. Também está associado a vícios, porque muitos dos vícios provocam a liberação de dopamina, e também um uso compulsivo de tecnologia, porque estudos já mostram que eles também promovem a liberação de dopamina, Tanto que há o vício em tecnologia também. Inclusive, as plataformas digitais exploram muito bem isso, esse circuito ali dopaminérgico. Tanto que há grandes discussões no mundo hoje sobre a questão do vício em tecnologia, das redes sociais,
né, sobre o papel viciante, estimulante dessas redes sociais, tentando limitar o uso por crianças, justamente por isso, né, porque elas, como elas já têm essa tendência a liberar dopamina e elas têm especialistas lá que sabem muito bem como provocar isso, acabam sendo uma arma, né, uma bomba para quem está nessa dependência de estímulos, para quem busca estímulos. Então, o cérebro acaba caindo nesse uso excessivo da tecnologia. E assim, nesse uso de redes sociais e de tecnologia, aquelas notificações assim que a pessoa não está esperando, né? De repente ela vê um vídeo, ou vê um aviso, ou vê uma notícia, que era a coisa que ela menos imaginava que fosse ver, ela vê. Então isso tudo gera estímulos e gera liberação de dopamina e gera essa dependência do uso da tecnologia e no sentido de cobrir a falta de estímulos adequados, né? O chamado tédio mesmo. E essa rolagem, né, dos feeds, essa rolagem infinita também promove isso, né? Claro, porque ali você dá um toquinho com o dedo, não está gostando de uma coisa, vai para outra e para naquilo que você gosta. Então, os algoritmos já são preparados para te mostrar um leque muito grande. A partir do momento que ele identifica que certas coisas você gosta, ele coloca um pouco mais dessas coisas e vai aumentando. E, por fim, você está sendo muito estimulado por aquele feed. Portanto, estar com baixo estímulo faz com que essas redes sociais se tornem uma arma, né? Elas se aproveitam muito bem dessa situação e as pessoas acabam se prendendo a elas. E aí, lógico, elas exploram isso financeiramente, né? Através de marketing, postagens pagas e por aí vai. E aí, muitas pessoas perguntam também, né? Mas não é só quem tem tédio, quem está com baixo estímulo, que fica preso em rede social. Claro que não, né? Mas é uma competição de estímulos. Porque, veja bem, uma coisa que eu também sempre bato aqui nessa tecla é que o cérebro ele gosta de estímulos, depende de dopamina, mas, por outro lado, ele busca ter o mínimo de esforço possível. Né, para o cérebro, se ele tem duas atividades que dão dopamina para ele, uma dá trabalho e a outra não dá trabalho, ele vai, lógico, na que não dá trabalho, porque ele precisa economizar energia. E isso faz com que a rede social ela, ganhe muitas competições de estímulo, porque é muito mais simples e muito mais fácil você rolar o dedinho ali no feed do que você ficar fazendo uma outra atividade que te estimule. Então, por isso que é difícil competir com esse meio tecnológico e com as redes sociais. E um problema que aí acaba contribuindo para que a pessoa, né, o cérebro da pessoa fique mais entediado, é que o cérebro, com o tempo, ele vai se acomodando em certas situações, ele se adapta às situações. O cérebro, ele não é imutável, né, ele é adaptativo. Então, quanto mais ele sofre estímulos, mais ele vai se adaptando ao dia a dia, à rotina dele. Então, se ele sofre estímulos altos e fáceis, ele acaba se adaptando àquilo e não conseguindo mais ficar bem sem aquilo. E aí, de novo, voltando para as redes sociais, é um estímulo fácil, rápido e que gera bastante dopamina. Então, por fim, a pessoa se prende à rede social, isso faz com que o cérebro se molde e se acostume com aquele nível de estímulo. E quando ele não tem esse nível de estímulo, ele acaba sentindo falta e buscando de novo ter aquele nível de estímulo. Então isso gera realmente os vícios, né, nessas redes. E uma pessoa que está bastante estimulada, né, principalmente se for uma pessoa que tem muitos estímulos auditivos, visuais e por aí vai, ela começa a sentir um desconforto no silêncio. Ela começa a se sentir desconfortável em ficar sozinha, ela começa a se sentir desconfortável em ter que parar para raciocinar sobre alguma coisa, sobre ponderar sobre uma situação, ler um bom texto. Então isso realmente acaba gerando diversos complicadores na vida da pessoa. E aí acaba gerando esse tédio, entre aspas, né, que o cérebro sente, que é essa busca, a necessidade de ser estimulado, né, e essas sensações ruins pelo baixo estímulo, isso acaba se tornando muito ressaltado. E aí a pessoa começa a ter esses desconfortos mesmo, o silêncio se torna desconfortável, né? Inclusive, atividades mais simples
deixam de parecer suficientes. Então, coisa que você, de repente, gostava de fazer, que era mais simples, mas te dava satisfação, te relaxava, você gostava, de repente você não sente mais as mesmas coisas, as mesmas sensações. Você já não sente mais que aquilo é uma atividade agradável. A sua atenção acaba sendo fragmentada, porque você, ao invés de focar e tentar tirar o máximo de estímulo do que você está focando, não, o teu cérebro está naquela busca insana por estímulos, ele acaba vendo um pouquinho aqui, um pouquinho lá, ele fica buscando, varrendo o ambiente, e acaba perdendo o foco, né? Você acaba perdendo essa possibilidade de focar em uma atividade, se concentrar nela e se estimular com ela, porque talvez o estímulo não seja mais suficiente, talvez porque ele está nessa busca louca por estímulo, está nesse tédio, né? E aí acaba realmente você perdendo, inclusive, essa atenção, né? Esse foco nas atividades que você faz. Inclusive, a sua própria tolerância ao tédio acaba ficando reduzida, diminui, porque aquilo começa a ser uma situação muito desagradável, né? Enquanto que às vezes você está num momento que está de férias, não tem nada para fazer e tal, de repente bate aquele tédiozinho, deixa eu buscar alguma coisa para fazer e tal, mas aquilo ali tranquilo. De repente essa situação de tédio começa a se tornar insuportável. Você não consegue mais suportar não fazer nada ou não ter algum estímulo, né? Isso começa a ganhar uma proporção muito grande. Mas aí as pessoas pensam, então o tédio é uma desgraça, né? É muito problema. Por que existe esse tédio? Por que existe essa busca? Na verdade, o tédio do cérebro, né, essa falta de estímulo, essa busca por estímulo, possui uma função que é bastante importante no ser humano. A gente, infelizmente, está perdendo isso por causa desse excesso de estímulo externo que a gente busca, né? Que, como eu falei, redes sociais, coisas muito rápidas, né? Contatos rápidos, tudo muito em alta velocidade. Mas, na verdade, a principal função desse tédio cerebral é que ele entra numa atividade que é chamada rede de modo padrão. Né? O que é isso? Um modo de operação do cérebro que está associado à introspecção, imaginação, integração de experiências, criatividade. Então, muitas descobertas, para quem, né, é artista, muitas atividades criativas surgem nesses momentos. Né, os momentos que seriam de tédio e de busca. Então, esse é um papel muito importante desse tédio cerebral. A capacidade que ele teria de focar em si próprio, de focar nas coisas que estão ao alcance dele e, com isso, né, imaginar coisas novas, ter os processos criativos para que consiga gerar e produzir novas coisas, e essa produção gera satisfação de ter feito, e aí isso vem na forma de estímulo dopaminérgico, e por aí vai. Ou seja, um dos papéis importantes é justamente esse, é você conseguir do tédio gerar uma produção criativa, você gerar uma imaginação, você gerar raciocínio, né? Então esse é um papel muito importante desse tédio cerebral, né? Não tô recebendo muito estímulo externo, então deixa eu produzir esse estímulo, e ele produz justamente com essa produção, né, mental, esse raciocínio e essa criatividade que vão gerar, no final das contas, a dopamina, a satisfação por ter feito. Só que, infelizmente, isso é algo que a gente tem perdido, né? Porque se nesses momentos de tédio cerebral a gente senta e vai rolar o feed de uma rede social, nesse momento, a gente poderia estar criando algo, a gente poderia estar raciocinando sobre algo, e a gente não está, a gente está engolindo o estímulo pronto. Essa é a diferença, né? E aí é que começa a entrar o adoecimento, porque as pessoas, elas começam a se habituar com isso, porque é mais fácil para o cérebro rolar um feed do que raciocinar e criar algo. Então, a gente vai se habituando a não mais raciocinar, a não mais ter soluções criativas, a não mais pensar sobre as coisas.
E esse é o lado ruim e acaba virando a doença, né? O tédio, ele acaba se transformando numa doença mesmo, porque a pessoa não vai começando a ter uma série de limitações cognitivas, porque ela não, sabe, porque é mais fácil você sentar e rolar um feed, porque é mais fácil você ser bombardeado por diversos estímulos rápidos do que você fazer o uso desse ócio e desse tédio cerebral para produzir algo seu. E tanto isso é verdade que você pode avaliar o seguinte: geralmente as pessoas têm sempre ideias novas e produtivas, por exemplo, quando estão no banho, quando estão caminhando ou antes de dormir, né? É comum eu ouvir das pessoas: poxa, eu estava tentando resolver um problema, eu não conseguia resolver o problema de jeito nenhum. De repente entrei no banho, quando eu estava no banho, quase que eu tive que parar para anotar porque me veio a solução, me veio a ideia na cabeça. Ou então a pessoa, nossa, passa o dia inteiro e não consigo, mas aí eu chego, quando eu deito, que eu vou dormir, aí começo a pensar, começo a resolver as coisas. Por quê? Justamente porque naquele momento, né, dentro do banho você não está rolando um feed, dormindo você não está rolando um feed, você não está sendo bombardeado por estímulo externo. Então o teu cérebro, nessa busca de estímulos, ele acaba produzindo. Percebem? Então essa é a diferença. O tédio, na verdade, não é aquela sensação chata, não tem nada para fazer, não é isso. Não exatamente, né? É quase isso. Mas é quando o cérebro está numa busca de dopamina, né? Ele está sem ter os estímulos que ele precisa para manter os níveis de dopamina que ele precisa. E aí ele busca essa dopamina nessas atividades. Este é o tédio cerebral. Tá? Só fazendo, objetivando bem isso. Então, isso vai se reverter ou realmente naquele comportamento, né, repetitivo e monótono, ou vai se reverter em produção cognitiva, em produção de pensamento, em produção mental. Aí vai depender de cada pessoa. Né? Lógico que o cérebro sempre vai tender ao mais fácil, como eu falei, mas isso também tem muita interferência do que a gente quer. Eu sempre falo isso, né? Tudo depende da vontade. Tem momentos que qualquer pessoa, vai querer quero estar lá jogado no meu sofá rolando feed mesmo, e é isso. Ok, mas você não pode se deixar vencer por isso o tempo inteiro. Né? Você tem que ter momentos em que você consiga resolver os seus problemas, consiga raciocinar sobre os seus problemas, consiga produzir coisas novas. Isso é muito importante. E para que você possa competir, né, e ganhar essa competição de uma rede social, por exemplo, você tem que ter o querer, né? Você tem que, não, pera lá, eu quero produzir algo criativo, eu vou sentar aqui, só vou sair depois que eu produzir. Ou eu tenho um problema, eu tenho que marretar esse problema até ter uma solução. Então, depende desse movimento de querer, né? Isso também é importante para que você lute contra essa doença de ter essas capacidades abafadas pelos estímulos externos. Né? E isso eu estou falando assim, pessoa a pessoa, mas na verdade é um problema da sociedade, né? As sociedades estão muito hiperestimuladas, né? Para onde se olha tem hiperestímulos de tudo, mas os estímulos estão de fora para dentro. Né? As pessoas estão engolindo estímulos prontos, elas não estão gerando estímulos internos. Então a nossa briga para não adoecer, para conseguir manter nossas capacidades cognitivas ok, é justamente competir com esses estímulos externos. É a gente se mover, querer e se propor não, eu sim, posso ter momentos de estar lá jogado rolando feed. Tá numa rede social, beleza, isso eu também gosto, só que não só isso, né, mediante meus problemas, eu não posso cruzar o braço e querer que os outros façam para mim ou encontrar a solução pronta, né, eu tenho que também parar um pouco e raciocinar e tentar buscar minhas próprias soluções, e isso é que faz a diferença.
Não é que você tenha, que tem gente que acha que não, então é simples, eu não uso mais celular, não vejo mais rede social. Não, isso aí também não é assim. É aquela velha história, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você é impedido de ver? Não. A rede social em si é o problema? Não. Tudo depende do quanto você deixa isso vencer as suas forças de vontade, entre aspas, a sua capacidade de se focar num problema e resolver ele. Infelizmente, o que eu estou vendo são muitas pessoas ligadas em redes sociais e nem sempre em conteúdos bons das redes sociais, em conteúdos produtivos, às vezes conteúdos que realmente não trazem benefício nenhum, né? Muito superficiais, às vezes conteúdos errados, e elas estão perdendo a capacidade cognitiva. Né? Você pega essa pessoa, coloca um texto, ela não consegue mais entender. A pessoa precisa calcular o troco de um pagamento, ela não consegue mais sem uma calculadora. Então, assim, são pessoas que estão perdendo a briga com os estímulos externos, né? Isso é muito grave. E assim, eu diria que, ao contrário do que muita gente pensa, o problema moderno não é o tédio. O problema é a incapacidade de tolerar esse tédio e a incapacidade de lidar corretamente com ele. Né? Então, o tédio, ele faz parte, né? Esse tédio cerebral, ele faz parte do que o ser humano é. Ele é importante para o ser humano ser o que ele é. Só que quando a gente perde a nossa capacidade de decidir o que fazer e de levar adiante nossos projetos e de, decidir parar e fazer uma atividade, decidir ler um livro, decidir fazer alguma coisa nesse sentido, se a gente perde essa capacidade, aí a gente perde a briga. E aí é aquela história, a gente começa a ceder para esses estímulos, esses bombardeios de estímulos, e a gente tem que levar em conta que um cérebro hiperestimulado, ele perde a capacidade de descansar. Porque em nenhum momento ele consegue parar, ele está o tempo todo sendo bombardeado por hormônios, pela dopamina. E um cérebro que não descansa, perde a capacidade de criar. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro, no podcast da Mente Sem Muro. Som da mente. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Eu conto com vocês compartilhando esse canal e o episódio com seus amigos e colegas de trabalho em suas redes sociais. E aguardo vocês aqui no próximo episódio. Até lá! No ritmo da ciência vou dançando, descobrindo o universo em mim, pelo caminho da neurociência, enfim.